Então eu vi o William Vac entrevistando um pessoal lá no programa dele, e ele perguntou para o entrevistado quem vai parar Donald Trump. E realmente não houve uma resposta clara a respeito desse assunto. E aí por diversas formas, diversas motivações. Uma delas, talvez ninguém saiba a resposta, né? Talvez não possa dar a resposta, talvez a resposta seja uma resposta tão contundente que chegue a ser ofensiva, né? Então ninguém quer se rebaixar ao ponto do Donald Trump ou lutar com as mesmas armas que ele. Então fica no ar a pergunta, mas o que me parece é que o consenso já está estabelecido. Fora daquele grupo dos assessores dele, da equipe de trabalho dele, me parece que existem uns patrocinadores de todos esses movimentos, e tirando esses, nós temos o resto do mundo. Inclusive uma grande parte da população dos Estados Unidos se perguntando quem vai parar Donald Trump. Mas será que existe poder para parar o líder da maior nação do planeta, a mais poderosa, a mais rica? Uma pessoa tentou parar o Donald Trump. Foi a pessoa que deu aquele tiro. Então nós sabemos que um em cada quatro, se não me engano, presidentes americanos ou foi assassinado ou sofreu uma tentativa de assassinato. Então a primeira hipótese a ser levantada é um indivíduo, provavelmente dentro dos Estados Unidos, que não concorde com nada do que ele está falando. Ou simplesmente não concorde de uma coisa especificamente. Uma coisa, um detalhe, que pode não ser esse detalhe econômico, nem geopolítico, mas pode ser uma coisa pessoal. Um imigrante em que a família foi deportada, um indivíduo que sinta a sua liberdade, a sua identidade agredida. Então, existem essas possibilidades. Existem aqueles que não aceitam as atitudes, a arrogância, a prepotência dele. Então, pode existir um indivíduo que pare o Donald Trump. Assim como muitos, né? Nós temos aquele, por exemplo, aquele que matou o John Lennon. Aliás, vocês sabem qual é o DVD, ou DVD não, o vinil, o disco de vinil mais valioso do mundo? Você sabe? Já teve a curiosidade de pensar a respeito disso? Então eu vou dizer para você, não é uma coleção, é um. É exatamente o vinil em que o John Lennon autografou para a pessoa que assassinou ele. Esse é o vinil mais valioso do mundo. Ninguém sabe com quem que está, pelo menos. Eu estou escrevendo um livro, um romance policial aqui que eu pesquisei esse fato, mas ninguém sabe com quem que está esse vinil, esse único vinil. Mas voltamos aqui. Existe essa motivação da pessoa que pessoalmente vê seus direitos, sua liberdade, os seus valores sendo atacados de forma agressiva e pode tentar uma forma de conter o Donald Trump através de um atentado. Existe uma outra possibilidade de contenção, e é a que eu defendo aqui. É a união do resto do mundo, e essa união faz um bloco com poder militar e poder econômico maior do que os Estados Unidos. Simples, matemática simples. Todos os outros players, e não está difícil, porque o Donald Trump está se dispondo com o Canadá, com o México, com os muçulmanos, com a China, com a Europa. Está se dispondo com praticamente todo mundo. Então não está difícil de juntar um bloco mais poderoso financeiramente e militarmente. Essa é outra possibilidade. E através de sanções, assim por diante, porque, veja, se os Estados Unidos disser não compro mais nada de fora dos Estados Unidos, e o resto do mundo disser não compro mais nada dos Estados Unidos, quem sai perdendo? Os Estados Unidos. O resto do mundo se vira. Não compra medicamento nos Estados Unidos, compra na Suíça. Não compra
aplicativos dos Estados Unidos, compra do Canadá, da Suécia, da Holanda. Então, o mundo tem muitas possibilidades sem os americanos. E os americanos têm poucas possibilidades sem o mundo, sem o resto do mundo. Então essa outra é a outra alternativa, que volto a dizer, é a que eu defendo aqui. Uma alternativa que preservaria os inocentes, porque tem muito inocente, muito democrata dentro dos Estados Unidos que é contra. Que bate de frente com o sistema, que não é favorável ao imperialismo, não é favorável à guerra. Nós vimos as manifestações, ou pelo menos tivemos notícia das manifestações durante a guerra do Vietnã. Tem muita gente que não queria a guerra. Tem muita gente que condena o passado dos Estados Unidos pelo que eles fizeram com os índios, e até hoje fazem. Tem muita gente que condena e deixa claro a sua insatisfação em relação à escravidão. Então tem muita gente boa nos Estados Unidos, e é um belo país. Então, eu faço a defesa dessa tese, de que o mundo se una e estabeleça um limite para o Donald Trump. Ou para quem quer que seja, que siga essa linha de estratégia dele. Mas existe uma terceira hipótese, uma terceira vertente. O cidadão americano como população. E como que aconteceria isso? Aconteceria ou vai acontecer a partir do momento que mexa no bolso dos Estados Unidos. Porque, veja, toda essa dinâmica de tarifas já foi feito alguns ensaios, alguns cenários, e levam a crer que em pouco tempo todas essas tarifas vão levar a uma perda do poder aquisitivo de $6.000 por pessoa lá. De pessoa que está trabalhando, né? Que em média ganha uns $60.000 por ano. Então 10% de perda do poder aquisitivo é muita coisa. É muita coisa, $6.000. Por quê? Porque no primeiro mandato do Donald Trump já houve uma perda de $600. Só que nem se compara o que ele fez naquele primeiro mandato com o que ele está fazendo agora. Então o impacto é muito maior, já estima-se em $6.000, 10% de perda do poder aquisitivo. Agora, imagina uma pessoa aqui no Brasil ganhando R$70.000 por ano. Será que se tirar 7 desses 70, será que vai fazer falta? Provavelmente vai fazer falta. Muita falta. Agora imagine milhões de pessoas, inclusive os republicanos. Então, e isso pode barrar o Donald Trump. E daí não é uma pessoa, não é um grupo de líderes mundiais, mas sim uma população. E essa população é a população, os cidadãos americanos. Essa é a terceira possibilidade. A terceira, dentro da resposta que eu daria para o Ilievac. Mas existe uma quarta. Existe uma quarta. Que não é um assassino, que não é um grupo de líderes mundiais, que não é a população americana, é um grupo dos patrocinadores, os patrocinadores do Donald Trump, ao perceberem que a política dele falhou. Esses podem parar o Donald Trump, apenas com uma ligação. Pare que não está dando certo. Apenas uma ligação de um dos líderes dizendo pare que não deu certo. Um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, um cafezinho na Casa Branca. Existe essa possibilidade. Remota, sim, porque isso colocaria o Donald Trump fora. Uma renúncia. Porque ele não ia aguentar ter a caneta do presidente e não conseguir exercer o que ele acha que é certo. Então já temos 4 alternativas. Um assassino, um grupo de líderes mundiais, o resto do mundo unido, a população americana perdendo
poder aquisitivo, e os próprios patrocinadores do Donald Trump reconhecendo que o caminho é errado. Mas nós temos uma quinta possibilidade. Nós temos uma quinta possibilidade. E aí eu lembro da frase que eu coloquei no meu primeiro livro escrito. Esse livro, eu fui para San Diego, na Califórnia, estudar programação neurolinguística, e depois fiquei uma temporada hospedado no Ritz de Lisboa e escrevi esse primeiro livro lá, hospedado. Ali de frente, o meu quarto era de frente ali para o Parque Eduardo VII, estavam fazendo as obras da Expo 98, faz tempo já. Já faz bastante tempo, e parece que foi ontem, o tempo passa rápido. Mas essa frase que eu coloquei aí, ela me abre a possibilidade de um quinto elemento. E aí sim, a pergunta do William Vac cabe muito bem. Porque ele pergunta assim, quem vai parar Donald Trump? Ele disse, quem vai parar? Uma pessoa, né? Uma pessoa. No caso do assassino, sim. Uma pessoa que nós não temos a mínima ideia de quem possa ser. Portanto, não daria para dar uma resposta. No caso do grupo de líderes, é um grupo de líderes, então não é uma pessoa, então não é quem. É um grupo. No caso da população americana, também não dá resposta para essa pergunta, quem? Porque é uma população. A quarta, os líderes, os patrocinadores, também não. Porque nós não sabemos também quem são os verdadeiros patrocinadores. Nós temos ideia daqueles que fizeram as doações para o Donald Trump, mas tem muitos que ficam nos bastidores. E esses são os mais poderosos. Os que não aparecem. Os que estão nos bastidores. Então também ficamos sem resposta para a pergunta do William Vac. Porém, nessa quinta possibilidade, existe sim um nome de uma pessoa e que se eu estivesse lá no programa do Donald Trump, eu diria, William, você quer um nome de uma pessoa? Se ele me dissesse sim, você tem alguma sugestão? Eu digo sim, eu tenho a sugestão. O nome dessa pessoa é Donald Trump. E vou explicar por quê. No meu livro, nesse primeiro livro que eu escrevi, a primeira frase é uma frase do Buda, do Siddhartha Gautama. E ele diz assim, por mais que na guerra se vença um ou mais inimigos, a maior de todas as vitórias é sobre si mesmo. Então o que eu quero dizer com isso? Que existe sim uma pessoa que pode parar o Donald Trump. E essa pessoa é ele mesmo. Como? Como? Cometendo deslizes, fazendo bobagens, ou simplesmente enlouquecendo. Ele pode ser impeachmentado por insanidade mental. Ele pode ser impeachmentado por agredir ou por insultar alguém. Veja, um detalhe. Lembre-se, eu estive na prisão de Alcatraz. Você vai a São Francisco, daí você pega uma balsa e vai até a prisão de Alcatraz. Lá você vê a solitária onde o Al Capone ficou preso. Você vê a foto dele, você escuta, tem um áudio guia, você escuta ele falando. Mas o mais curioso, e que você sabe, provavelmente foi o motivo pelo qual o Al Capone foi preso. Ele cometeu vários crimes. Vários crimes. Só que não conseguiam pegar ele nesses crimes. Ele mandava assassinar, ele contrabandeava uísque, ele formava quadrilha, assim por diante. Mas não conseguia. O FBI não conseguia pegar o Al Capone. Pegaram ele no quê? Aonde? Sonegação de imposto. Sonegação de imposto nos Estados Unidos da cana. Então foi baseado num livro contábil que conseguiram provar e conseguiram botar uma sentença para o Al Capone de 11 anos, e grande parte ele ficou em Alcatraz, e ali ele adquiriu uma doença mental,
E a partir disso ele veio a falecer com 48 anos de idade. Novo. 48 anos de idade. Então eu vejo dessa forma. Que a pergunta do Levac poderia ter sido respondida dessa forma. Sim, existe uma pessoa. Quem? O próprio Donald Trump. Por esses delírios. Porque, veja, as próprias vitórias pequenas que ele está obtendo, que para ele é o quê? A atenção da mídia é uma vitória muito grande. O exercício do poder, de mandar e de desmandar, também satisfaz o ego dele. Tanto é que ele está rodeado de políticos, de assessores ali que não se atrevem a contrariar ele. Então é nesse ponto que a arrogância, que a prepotência levam à loucura. Ou levam a pessoa a cometer deslizes. Deslizes, pequenos deslizes. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Ele pode e provavelmente vai cometer um deslize grande. Ou pequeno. Desculpe, pequeno. Porque dos grandes, ele cuida bem. O que é macro, ele cuida bem. Mas no detalhe, ele acaba se perdendo. Pela própria megalomania dele. Pelo egocentrismo dele. Pelo narcisismo dele. Então fiquem aí com a minha resposta. Provavelmente o William Vac não vai assistir esse vídeo, porque nosso canal é pequeno, né? Não é um canal grande, e é bom que continue assim, pequeno. Né? Aí a gente pode conversar, a gente pode dialogar mais nos comentários. Aliás, faça teu comentário, marque um X. Né? Faça qualquer coisa. Só não fique parado. Até a próxima.